aula de hoje nós vamos falar sobre operações de composição. Então, já que é operação de composição, então nós vamos trabalhar com mais de um autômato. Então vamos considerar que nós temos dois autômatos. Eu tenho o autômato G1, que é dado por x1, sigma1, f1, x01, xm1, e um autômato G2, que é dado por x2, sigma2, f2, 02, xm2. E o meu objetivo é fazer a composição de G1 com G2. Existem dois tipos de composição. Existe a composição produto, que é denotado por G1, produto G2, e a composição paralela, que é G1, 2 barras G2, que significa a composição paralela. E eu vou mostrar agora para vocês como é que é essa operação, essas duas operações, tá? Primeiro eu vou fazer a operação produto. O que é a operação produto? Eu vou gerar um autômato, esse autômato daqui, que é a parte acessível. Lembra lá das operações unárias? Tomar a parte acessível? Então é a parte acessível, ou seja, ficam só os estados que são alcançáveis a partir do estado inicial, de x1 produto cartesiano x2, ou seja, o estado é formado por duas componentes, uma de x1 e uma de x2. O conjunto de eventos é a união, é sigma1 união sigma2. A função de transição vamos chamar de f1 produto 2. O estado inicial vai ser então o par x01, x02. E os estados marcados vão ser aqueles que são acessíveis, em que o primeiro componente ele é marcado e a segunda componente também é marcada. Tá? Para definir esse autômato, eu vou primeiro recordar a função de eventos ativos ou viáveis, que é esse γi de x aqui. Γi por quê? Porque eu vou fazer o γ1 e o γ2. Vai ter o γ associado ao G1 e o γ associado ao G2. De forma que o γi de x de um dado estado, ele é igual ao conjunto formado pelos eventos de sigma_i, tal que fi de x sigma é definido. Isso aqui, lembra, é a notação de é definido. Ou seja, são os eventos que são viáveis, podem ocorrer no estado x, dado o autômato GI. Então, definido isso, a gente pode falar da função de transição. Como é que é a função de transição no caso do produto? A composição produto também é chamada de composição completamente síncrona, porque um evento só vai ocorrer no produto se ele for possível de ocorrer em ambos os autômatos. Então, vamos pensar aqui. Suponha que eu esteja nesse estado x1, x2. x1 pertencente ao G1, x2 pertencente ao G2. E eu tenho um evento sigma pertencente à união, sigma1 união sigma2. Quando é que eu vou ter a transição em que eu vou caminhar no autômato G1 e, ao mesmo tempo, caminhar no autômato G2? Eu vou fazer isso quando o meu sigma pertencer a γ1 de x1 interseção com γ2 de x2, ou seja, sigma é viável em ambos os autômatos. Eu só consigo caminhar no produto se o evento é viável, é possível de ocorrer em ambos os autômatos no estado x1, x2. Caso contrário, a gente diz que ele é indefinido, ou seja, eu só caminho totalmente sincronizado. Para entender melhor isso, vamos ver um exemplo. Vamos supor que eu tenha esse G1 aqui, esse autômato G1, e esse autômato G2. Então, o autômato G1 eu tenho os estados x, y, z. X e z são estados marcados. E eu tenho o conjunto de eventos A, B e G. E o G2, eu tenho os estados 0 e 1. O estado 1 é marcado. E eu tenho os eventos A e B. Então, o que eu tenho em comum entre G1 e G2? Os eventos A e B. E o A e o B só vão poder ocorrer se estiverem totalmente sincronizados. Lembrando, qual que é o estado inicial do produto? O estado inicial do produto é esse estado aqui. Eu pego o inicial do G1, que é o x, e o inicial do G2, que é o 0, forma o par x0. Então, o par x0 ele é o estado inicial do produto. Aí eu olho para o estado x de G1. Quais são os eventos viáveis? Eu tenho o evento A, um alto laço, e tenho o evento G, que é particular do G1. E no 0 do G2, o que eu tenho de evento viável? Eu tenho B e o evento A. Como eu falei que eu só consigo evoluir no produto para um evento que está viável nos dois estados x e 0, eu só vou poder fazer, então, a transição com o evento A. E eu vou para onde? X ocorre A, eu vou para o estado x, é um alto laço. No 0,
estou no 0, ocorre A, vou para o estado 1. Então, eu vou do x0 com o evento A, eu vou para o estado x1. E esse estado é marcado? Sim, esse estado é marcado. Por quê? Para ser marcado, tem que ser marcado em ambos os autômatos. X é marcado em G1, 1 é marcado em G2. Logo, x1 é marcado. Depois disso, eu tenho que ver quais são os eventos viáveis. No X é o A e o G. E no 1 é o A e o B. Ora, então, sincronizado, eu só tenho o evento A daqui com o A daqui. Logo, eu vou ter uma transição com o evento A. E ela vai ser um autolaço, porque XA vou para X, 1A fico no 1. Então, x1 é um autolaço e acabou o meu autômato produto. Qual que é a linguagem gerada, então, pela composição produto? Ora, se ele tem que estar sincronizado, se possível, em ambos os autômatos, então, claramente, se tem que a linguagem gerada pelo produto é a interseção das linguagens geradas por G1 e G2. Da mesma forma, a linguagem marcada também é a interseção das linguagens marcadas. E aqui uma observação importante: a operação de tomar a parte acessível não muda os eventos. Logo, se um produto G2 é a parte acessível, em que o conjunto de eventos é σ1 união σ2, o resultado do sigma ainda é a união. Então, mesmo que no autômato G1, produto G2, aqui, não apareça transições rotuladas nem com B nem com G, é importante a gente lembrar que o conjunto de eventos é a união de σ1 com σ2, é o ABG. Mesmo não tendo transições lá definidas, ainda assim é a união, sigma é ABG. Bom, essa foi a composição produto. Vamos ver agora a composição paralela. A composição paralela, ela também é um autômato. É a parte acessível do x1 cartesiano x2, ou seja, os estados são pares, sendo o primeiro elemento de x1 o segundo elemento de x2. O conjunto de eventos ainda é a união do conjunto de eventos G1 com os eventos G2. Eu vou ter uma função de transição que eu tenho que definir. Estado inicial é o par x01, x02. Estados marcados são só se ambos forem marcados, igual no caso da composição produto. Então, vamos ver a função de transição agora. Ó. A função de transição, então, eu pego um estado, que é um par, e um evento da união, σ1 com σ2. E aí nós vamos ter uma situação diferente. A composição paralela é chamada de composição síncrona. Ela é diferente do produto, que é completamente síncrona. Por que ela é só síncrona e não é completamente? Porque agora eu vou permitir, além das transições completamente sincronizadas, dos eventos em comum de G1 com G2, eu vou permitir a transição que seja com um evento particular de G1 ou de G2 e esteja ativo. Tá? Então, vamos ver. Ó. Eu tenho que eu vou para F1 de x1 sigma, F2 x2 sigma, se ele está na interseção dos eventos ativos. Isso daí é igual. Essa é a parte sincronizada. Ou seja, se é um evento em comum dos autômatos, ele tem que estar sincronizado. Ele tem que estar ativo nos estados x1 e x2. Agora, aqui que vem a parte diferente do produto. Ó. Eu posso evoluir só num deles, enquanto fico parado no segundo, se esse evento ele está ativo no x1 e ele não pertence ao G2. Ele não pode pertencer ao G2. Tá? Da mesma forma, eu posso evoluir só no segundo, ficando parado no primeiro, se o evento está ativo no segundo e não pertence ao primeiro. Ou seja, ele é particular do segundo. E vai ser indefinido caso contrário. Então, agora, eu vou permitir mais transições. Vamos pegar o mesmo caso ó, que eu estava trabalhando antes. Primeiro, estado inicial. Estado inicial de G1, o estado inicial do G2. É x0. Então, está aqui o estado inicial. Vou ver os eventos que podem ocorrer. Ó, eu tenho no x o evento A viável e o evento G. O A ele é comum. O A também existe no estado 0. Então, ele está totalmente sincronizado. E vai poder ter a transição. Eu vou fazer a transição com esse evento A para o estado x1, que é esse estado aqui. Mas eu vou poder também fazer a transição com o G. Por que com esse G aqui? Porque G é um evento particular de G1. Então, ele pode ocorrer sempre que possível no G1. E ele vai ocorrer e eu vou evoluir só na primeira componente. X, G, vou para o Z. O 0 vai ficar igual. Então, aqui eu vou para o x0, eu vou para o Z0. Evoluir. Vamos pegar agora aqui o x1. Ó. O x1,
x1a? Pode? Pode. Por quê? Porque o a é definido no x e é definido também no 1. Então, eu vou ter esse autolaço aqui. Aí, eu vou continuar. Ó. Eu pego o x1. x1, o que eu posso fazer no x1? Ó? No x, eu posso fazer g ou a. No 1, eu posso fazer a ou b. Não vou ter a transição do x1 com o evento b, porque b existe no G1. O b é um evento que está definido no G1. Então, isso só pode fazer totalmente sincronizado. Como aqui no estado x eu não tenho o evento b, então não vou poder fazer. Vou fazer o g, indo para o Z1, evoluir só no primeiro, e vou fazer o a como autolaço. Aí eu continuo, por exemplo, pego aqui o Z0, que eu tinha encontrado antes. Ó. No Z, eu posso fazer A, B ou G. No 0, eu posso fazer A ou B. Então, aqui eu vou ter a transição com A, com B e com G. Com G, eu vou evoluir para o Y0, ou seja, eu evoluir só no primeiro. Com A, eu evoluo nos dois. Eu vou para o YZ a Y, 0 a 1, que é aqui, 0 a 1. Então, eu vou alcançar aqui esse estado Y1. E com B, eu vou ter um autolaço, porque Z ocorre B fica no Z, 0 ocorre B fica no 0. Então, aparece esse autolaço aqui. Ó, o Z1, o Z eu tinha A, B, G, o 1 eu tenho A ou B. Então, de novo, vou ter A, B e G, e aí faço as transições. O B eu vou para Z0, porque do Z, B fica no Z, do 1B vai para o 0. Então, essa transição aqui, ela aparece. E o A ou G, eu vou A. Se eu olhar lá, Z, A vai para Y. 1A fica no 1, então eu vou para Y1. E o G, a mesma coisa. Z, G, vou para Y. E como o G só é definido primeiro, então eu fico parado no 1 e ando de Z para Y. Alcanço, então, o Y1 aqui. Por fim, eu acho que o único que eu não falei ainda foi o Y1. No Y, se eu posso fazer A ou B. No 1 eu posso fazer A ou B, então vou ter transições com A e com B. Com A eu vou para X1, esse é aqui. Com B eu vou para Y0. Então pronto, está aí. Essa é a composição paralela. Diferente da composição produto, a composição paralela eu evoluo não somente totalmente sincronizado, mas também evoluo sempre que possível com os eventos particulares. É possível fazer composição paralela com mais de um autômato? Sim, claro que é. Eu posso usar a propriedade dissociativa e fazer, por exemplo, tenho 3 autômatos, eu faço primeiro G1 para o G2 e o resultado com G3, ou eu faço G2 com G3 e depois paralelo com G1. Posso, então, fazer 2 a 2, sem problema nenhum, vale a propriedade dissociativa. Ou eu posso até pensar em fazer diretamente, é possível também. Ó. Vamos pegar aqui esse exemplo. Ó. Tenho 3 autômatos, G1, G2 e G3. Autômatos pequenos, tá? Para a gente pensar aqui. Qual é a regra da composição paralela? Eventos em comum têm que estar sincronizados. Eventos particulares podem ocorrer sempre que possível. Então, vamos supor que eu queira fazer G1 com G2. Em paralelo G1 com G2, eu vou ver quais são os eventos de G1, A, B e C. Quais são os eventos de G2, A, B e D. Então, para fazer G1 com G2, eu tenho que sincronizar o A e o B. O C vai poder ocorrer sempre que possível e o D vai ocorrer sempre que possível, que são eventos particulares. Agora, suponha que eu queira também fazer de uma vez só com o G3. Quais são os eventos de G3, então? É A, B e C. Significa agora o quê? Que o C é comum com o G1. Então, se eu vou poder fazer esse C, se tiver sincronizado o G1 com o G3. O A é comum dos 3. Então, o A tem que estar sincronizado nos 3. O B também é comum nos 3. Então, o B tem que estar sincronizado nos 3. E o D é particular do 2. Então, o D vai poder ocorrer sempre que possível no G2. É só pensar nessa regra de sincronização. Então, como é que fica? Ó, é só a gente pensar qual é o estado inicial. 1, 3, 5. Aí eu olho. Ó, no 1, quais são os eventos possíveis? No 1, eu tenho A e C. No 3, eu tenho A. Então, até agora, o A pode ocorrer. Ou também o C, dependendo só do G3. Só que o G3, que é no 5, quem é que pode ocorrer? O B e o C. Ora, o A, então, que era comum nos 3, não vai poder ocorrer. Só vai poder ocorrer quem? O C, porque o C tem que estar sincronizado no G3 com o G1. E, de fato, ele está. Então, aqui eu vou poder fazer a transição com C. Com C, eu vou para o 1. Aqui, o 2 não anda, porque no C não é definido, então vai ficar parado no estado 3. E no 5, com C, eu fico no 5. Então, por isso que aparece esse autolaço aqui. Porque era um autolaço no 1 e no 5. E porque no segundo eu não ando, parado no estado 3. E é marcado? Sim. Por quê? 1, 3 e 5 são marcados.
tem que ser marcado em todos os autômatos para ser marcado aqui na composição paralela. É possível fazer, então, a composição paralela com mais de um autômato. Eu posso fazer usando a propriedade associativa 2 a 2, eu posso pensar em fazer tudo ao mesmo tempo, desde que eu preste atenção no conjunto de eventos de cada um dos autômatos para poder trabalhar. E vamos voltar lá ao nosso caso de 2 máquinas e um braço robótico, que é o caso que a gente trabalhou numa aula passada, M1, M2 e um braço de robô. O que a gente fez na aula passada? A gente encontrou os autômatos dos subsistemas. O autômato da máquina 1, o autômato do robô e o autômato da máquina 2. Como é que funcionava esse sistema? A máquina 1 recebia uma peça para trabalhar. O robô, quando a máquina 1 finalizava, pegava essa peça e transportava para a máquina 2. O que acontece? Como o robô leva um tempo para pegar uma peça da máquina 1 e transportar para a máquina 2 e depois a volta dele para pegar uma nova peça na máquina 1, pode ser que a máquina 1 seja forçada a esperar o braço voltar e estar disponível para pegar uma nova peça na máquina 1. Então, o que a gente fez? A gente modelou a máquina 1 livre, que é esse L1, a máquina trabalhando, que é o T1, o evento A1 é a entrada de peça, o evento F1 é a finalização do serviço, então tem o estado E1, que é o estado de espera pelo braço robótico. Quando o braço chega, ele pega a peça, é o D1. Pegar a peça, então, é um evento que é comum a M1 e R, porque o evento braço pegou a peça. Então, no M1, significa que a máquina ficou livre novamente, foi para o estado L1, e aqui significa que o robô passou a transportar a peça da máquina 1 para a máquina 2. Ele chega, então, na posição da máquina 2 para entregar a peça, o evento C2, aí ele entrega a peça. Então, entregar a peça passou a ser um evento comum entre a máquina 2 e o robô. E ele entrega a peça e começa a retornar, que é o estado T21. E lá na máquina, ele entregou a peça e aí a máquina passou de livre para ocupado, que é esse estado aqui T2. Quando termina a operação, que é o D2, que é a saída da peça, a máquina 2 volta a ficar livre. E o C1 é o evento que indica a chegada, já que ele estava retornando da máquina 2 para 1, que é o T21, ele chega na posição da máquina 1 para pegar uma nova peça e volta a ficar livre. Então, C1 é a chegada do robô, posição de pegar uma nova peça na máquina 1. Então, esses são os modelos dos subsistemas. E aí eu fiz simplesmente a composição paralela. Aqui eu tenho a composição paralela dos 3 autômatos, obedecendo aquela regra. O que é comum, eu evoluo conjuntamente. Tem que estar sincronizado. O que é particular, eu faço sempre que possível. Então, eu vou deixar aqui esse autômato para vocês conferirem e também treinar a fazer a composição paralela. Vocês podem observar, uma coisa que é interessante é que se eu tivesse um comportamento não sincronizado dos subsistemas, eu teria então um número de estados, pior caso, seria o produto dos estados de cada um dos autômatos, porque eu não estou formando cada estado com um componente de cada um dos autômatos. Então, todas as possibilidades daria então o produto. Nesse caso, eu teria 3 estados vezes 4 estados do G2 vezes 2 estados. Então, no pior caso, eu tenho 24 estados na composição paralela, que é o produto do número de estados. Eu tenho, no pior caso, um crescimento exponencial com o número de estados de cada um dos componentes. Aqui, no caso, a gente pode ver que a gente não tem 24 estados. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nós temos aqui 18 estados. Por que não tem 24? Porque é o que eu falei. Os 24 eu teria se eu tivesse um comportamento não sincronizado. Como eu tenho sincronização, que são justamente os eventos D1, que pertence à máquina 1 e pertence ao R1, e aqui o A2, que pertence ao robô e também à máquina 2, como eu tenho esses eventos que sincronizam, eu reduzo esse número de possibilidades. Então, eu não tenho os 24 estados, eu tenho 18 estados. Quanto mais comportamento sincronizado eu tiver, vai ser menor esse número de estados. Quanto menos sincronizado forem os meus subsistemas, mais possibilidades aparecem e maior é o número de estados da composição paralela. Nós ficamos então essa aula por aqui. Na próxima aula, nós vamos ver qual que é a linguagem gerada e marcada da composição paralela.